quero saudar com carinho você que nos acompanha na reflexão do Santo do Dia. E hoje, dia 21 de fevereiro, o calendário litúrgico da Igreja celebra a memória de São Pedro Damião. Grande doutor da Igreja, Pedro Damião, que se destacou no início do segundo milênio como um grande reformador da Igreja. Ele era amante da solidão e da vida monástica. Ele soube renunciar a este gosto para que ele se colocasse a serviço da Igreja, cuja vida estava sendo corroída por graves abusos. Pedro, ele nasceu na cidade de Ravenna, na Itália, no ano de 1007. Sua origem foi bastante modesta, sofrida, devido à morte dos pais quando ele era ainda muito criança. Ele chegou, inclusive, a ser guardador de porcos na infância. Foi criado assim de maneira improvisada, pelos seus irmãos, que eram numerosos, e o seu irmão mais velho, chamado Damião, acabou sendo o responsável pelos seus estudos. Pedro, ele estudou na cidade de Ravenna, Pádua e Faenza. Depois, ele também ensinou na cidade de Parma. E aí, então, ele decidiu ingressar no convento dos Calmodulense, de Fonte Avellana, na região da Umbria. Esse local tornou-se o centro de várias atividades reformadoras iniciadas por Pedro. Em retribuição ao seu irmão mais velho, Pedro, ele assumiu o nome de Damião ao receber a ordenação sacerdotal. Aos 21 anos, Pedro Damião, ele foi eleito superior da ordem dos Calmadulense. As regras da vida desta ordem, elas já eram muito severas. São Pedro Damião, porém, tornou-as mais duras ainda. Ele começou a criticar com severidade os conventos que abandonavam a pobreza. Então a influência de São Pedro Damião se estendeu por vários mosteiros na Europa, não só na Itália, entre eles do Monte Cassino, que é na Itália, mas também o de Cluny, na França. E esses dois, especialmente, passaram a seguir os conceitos de Pedro Damião. Ele lutou incansavelmente para fazer com que a vida religiosa voltasse ao seu sentido inicial de consagração total a Deus, na austeridade e na penitência. Pedro Damião era um padre de vocação contemplativa, muito simples, Por isso ele criticava duramente o luxo de autoridades eclesiásticas. E para isso ele mencionava os apóstolos Pedro e Paulo, que percorreram vários países evangelizando, levando vida austera e caminhando descalços. Inspirado nos conselhos de Jesus, ele insistia que para anunciar a palavra de Deus era essencial despojar-se de apegos materiais. E assim, ele solidificou a austeridade na vida religiosa e deu este exemplo em toda a sua vida. Na época, era muito comum dentro da igreja a venda de títulos, de cargos, de funções, como era feito com os títulos feudais. Por isso, vários postos na igreja acabavam sendo ocupados por gente totalmente despreparada. E estes, não raro, vinham a causar escândalos e se tornavam rebeldes diante de várias disciplinas eclesiásticas, como, por exemplo, o celibato. Por isso, o padre Pedro Damião, ele foi chamado a Roma para ajudar nesses combates. Ele atuou junto de 6 papas como embaixador da paz. Ajudou especialmente o cardeal Hildebrando, outro grande reformador que depois veio se tornar o Papa Gregório VII. E São Pedro Damião realizou várias peregrinações a Milão, a Alemanha, a França. Depois disso, ele foi nomeado cardeal e foi enviado à Diocese de Ostia. E lá ele realizou um fecundo apostolado e escreveu muito. Após a sua morte, os seus escritos continuaram influenciando religiosos importantes, inclusive. E graças à sua ajuda, a igreja ela foi melhorando de situação. E já idoso, ele foi enviado à cidade de Ravenna para solucionar uma questão sobre o antipapa. São Pedro Damião, ele faleceu no dia 21 de fevereiro de 1072, em Faenza, quando ele retornava de uma missão de paz.
e ele passou a ser venerado como santo. No ano de 1828, ele foi canonizado pelo Papa Leão XII e, na ocasião, o Papa Leão XII declarou São Pedro Damião doutor da Igreja, por causa dos seus inúmeros escritos de teologia e pela incansável e eficaz atuação em favor da unidade da Igreja Católica. São Pedro Damião, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.